É isso, gente. Nessa sexta-feira vai ser encerrado o Abril Azul, que é o mês de conscientização. A lindeza do Davi, Alessandra. Aline, boa tarde. É um prazer tê-la aqui conosco nesta quinta-feira aqui no Sobretudo. Pela oportunidade, meninas. Aline, já vamos começar a falar do autismo. O autismo ele é comemorado no dia 2 de abril, que foi a data escolhida para a gente lembrar desse transtorno, mas o mês todo é dedicado ao tema. Apesar de ter um mês de reflexão e conscientização, o autismo ainda é um tema pouco conhecido, não é, Aline? Sim, é bem pouco conhecido. Assim, nós que somos famílias que vivemos o autista, literalmente, né, dentro da nossa casa, nós nos sentimos assim muito excluídos da sociedade, ainda mais nessa época de pandemia, porque, como você falou, é uma a cada 160 e poucas crianças e ainda não existe tratamento adequado para a gente no SUS, nas cidades, né? Eu mesmo tenho que sair do interior para vir para Vitória para tratar meu filho. E antigamente falava-se só em autismo, né, Aline? Hoje em dia já se fala em transtorno do espectro de autismo. Por que teve Isso, essa diferença? é porque antigamente nós só ouvíamos falar do autista, aquele autista severo, né, Fernanda? É. Aquele autista clássico. Hoje o autismo ele é dividido em autismo leve, antigamente falado Asperger, né? Autismo médio, que é o moderado, e autismo severo. Então, nós temos autistas aí com altas habilidades, né? Esse ano mesmo nós vimos aí meninos autistas e meninas passando em vestibulares federais, né? Então, nós temos autistas também de alto funcionamento. E temos os autistas igual meu filho, né? Um autista leve, porém com um atraso de fala e que precisa de muitas intervenções, porque eles podem ser muito bons em uma área, em outras, como a comunicação, não conseguir. Então, nós precisamos de intervenção e intervenção precoce, que é o que eu luto tanto, né? Para começar logo pequenininho, para a gente ter aí adultos funcionais. Agora, só para completar aqui, eu conheço a Aline já há um tempão, a gente se conheceu por causa do Davi, esse anjo, né? Como é que ele está? Conta pra gente aí, ele está se desenvolvendo bem nesses anos? Graças a Deus, Fernanda, eu até estou em Vitória hoje, porque eu levei ele numa neuropsicóloga, né, para uma avaliação, né, do cognitivo, e ele está em pleno desenvolvimento, porém é uma luta, assim, constante, e uma luta muito solitária, Fernanda, porque eu e meu esposo, né? A gente teve que sair de Venda Nova, teve que vir para Vitória em busca de terapias que fossem não curar o Davi, porque a gente sabe que o autismo não tem cura e a gente aceita ele e ama do jeito que ele é. Eu não trocaria o Davi assim por criança nenhuma do mundo. Ele é o nosso filho amado, mas a gente luta por dar possibilidades para ele ser uma pessoa funcional, para ele se desenvolver, para ele conseguir socializar. E isso, infelizmente, em cidade pequena, às vezes não tem da forma como deveria ser. Eu vou até abordar esse assunto agora, mas eu queria até voltar um pouco, que você falou dos graus que tem o transtorno. Inclusive, a gente vai falar de Oscar aqui daqui a pouco, de roupa, de moda do Oscar. E o ganhador do Oscar desse ano, de melhor ator, o Anthony Hopkins, ele é autista. Ele é autista. E ele foi celebrado como melhor ator. Então, assim, isso já eleva a categoria para uma fase de discussão maior, porque os autistas eles estão tomando o lugar deles na sociedade. Mas você falou muito ali de preconceito. Qual o tipo de preconceito que vocês ainda sofrem com uma criança autista? Então eu estava até falando com a neuropsicóloga do meu filho hoje, doutora Luana, que o autismo ele não tem cara, né? Então ele não é uma síndrome que você olhando para o meu filho, você não fala que ele tem nada, mas é do comportamento. Então a gente já passou por situações assim de estar na pracinha brincando, alguém perguntar o nome dele, ele falar do jeitinho dele, a pessoa não entender e falar assim com a gente: nosso gato comeu a língua dele. Não, uma piada sem graça. O gato não comeu a língua dele, ele ainda está aprendendo a se comunicar. Para ele é uma limitação muito grande. Então, assim, hoje eu, Aline, para mim eu estou no céu, né? Porque a Fernanda mesmo lembra da última entrevista que eu tive com ela, o Davi não falava nada, e hoje ele chama mamãe, ele fala meu nome.
Então, isso para mim, que venho de muitas terapias, né? Porque enquanto as outras mães estavam no clube, na pracinha, eu estava em consultório. Então, assim, isso para mim é um ganho muito grande. Talvez para outra pessoa fale assim, nossa, ela tanta terapia, tanta coisa, e ele não evoluiu. Ele evoluiu muito. Eu sei aonde ele estava, para onde ele está agora. E como que foi esse diagnóstico para vocês? Como que vocês perceberam assim que o Davi tinha o autismo? Então, até um ano, o Davi correspondia a todas as expectativas. Andou, já estava balbuciando, falava mamã, vovó. Só que a partir de um ano, ele teve a regressão. Ele não focava olho no olho, a gente olhava para ele, ele não olhava no olho da gente. E o que mais alertou a gente foi que a gente chamava ele e ele não olhava. É a audição seletiva que fala, né? Mas tocava a música da Galinha Pintadinha lá do outro lado da casa, ele ia correndo. Então, assim, aí a gente dava comando para ele, Davi, apaga a luz. Uma criança de 1 ano e 8 meses tem que apagar a luz, né? Uhum. Ele andava para o outro lado. Então, assim, ele não respondia comandos. E uma certa agitação motora também, né? A gente colocava ele no chão, ele corria, não tinha parada. Então, isso tudo foi ligando o nosso pisca-alerta. Aí, com 1 ano e 8 meses, eu levei na fono. E aí começaram a vir questionamentos, né? Colocar na escola. Ele sempre foi uma criança diferente. E para você, como que foi receber esse diagnóstico como mãe? Nossa vida é uma coisa fora do comum. A gente vai no céu e volta na terra, né? Eu falei com a Fernanda já que a impressão que eu tenho e uma mensagem que ficou para mim muito grande é aquela bem-vinda à Holanda. É como se você se preparasse para ir para a Bahia e o avião pousasse lá no sul no inverno e você não soubesse para onde vai, se entra numa rua, se entra na outra. É literalmente ficar perdida. E a gente tem que... É isso que eu falo da solidão. Tantos casos, um autista já chegou lá no Oscar e a gente não tem no município, na cidade, um núcleo para direcionar a gente. Sabe o que a gente tem? Uma mãe ajudando a outra. Sempre as mães, né? As mães viram especialistas. Tem até aqui, ó, a Carol Barros está colocando uma luta que nos impulsiona, solitária, mas ao mesmo tempo que nos coloca juntas. Justamente isso que você falou. A Carol Barros, ela é referência para mim, porque ela também tem um Davi de 18 anos e ela foi uma das pioneiras. E a Carol efetivou junto comigo em Venda Nova e foi uma das pessoas que abriu caminhos para mim, entendeu? Igual a Soraya Camata de Venda Nova, né? Você conhece, Fernanda, ela também tem um filho adulto. E o filho dela passou na UFES agora. Olha, que parabéns, que maravilha. Em segundo lugar. Então, assim, uma luta muito solitária. Ela sabe o caminho que ela percorreu até ali, sabe? Sozinha, lutando, fazendo tratamentos caros. Tem uma frase que você me falou naquela primeira entrevista que a gente teve, que eu fui falar com a Alessandra ontem, eu quase chorei aqui com a Alessandra, que você falou assim, vou tentar não chorar também, que eu achei tão bonita, que você odeia o autismo, que você tem pavor do autismo, você não gosta do autismo, mas você ama seu filho. Eu fico toda arrepiada quando eu ouço assim. Então, e você é muito lutadora nisso, né? Vocês mães, impressionante. Eu não gosto de romantizar, Fernanda. Tipo assim, o meu anjo azul. Meu filho não é um anjo azul. Meu filho é um menino que, além do autismo, ele tem outras qualidades. Ele não pode ser conhecido só como autista. Ele é uma criança. Então, às vezes, a gente esquece que existe uma criança ali, sabe? A gente vê muito romantismo, sabe? Vamos romantizar. Não é assim. A gente precisa de ajuda, de tratamento, de orientação, sabe? Principalmente de especialistas, né, Alessandra? Principalmente de especialistas. E qual foi o seu muitos, tá? E qual foi seu maior aprendizado com o Davi? O que o Davi trouxe para sua vida que você não imaginava que você um dia teria conhecimento? Eu nem sei quem eu era antes do Davi. Eu nem sei mais quem eu era, mas principalmente agradecer pelas pequenas coisas.
As porque pequenas, os pelos pequenos pequenos ganhos, avanços, né? Uhum. pelo sorriso, por eu chamar ele, ele me olhar. Isso é um ganho muito grande para quem tem uma criança com limitação. E assim, a gente passa a amar quem ama o filho da gente. É um negócio muito doido. Você- Agora, eu acho interessante, você até mandou uma foto para gente, que você está com aquele símbolo do autismo, que é um quebra-cabeça. Por que, que esse é o símbolo? Então, porque o autismo, ele não é uma peça só, são várias peças que se juntam e formam um quebra-cabeça. Eu não levo, por exemplo, quem tem problema de coração, vai no cardiologista, certo? Uhum. O autismo não é só isso, são várias questões que ligam uma criança autista. O Davi hoje faz acompanhamento com psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e neuropsicóloga, que eu fui hoje, e terapia ocupacional sensorial, já falei, né? Que é onde ele está agora, lá na serra que meu esposo foi levar. Então, assim, são muitas questões que ligam uma criança autista. E você disse que a gente sabe que o problema da inclusão é um problema. A gente luta todos os dias pela inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas com transtorno de espectro de autismo. Inclusão é em todos os sentidos. A gente sabe que é um desafio da humanidade a inclusão para os próximos anos. Sim. E cada um tem que fazer a sua parte. Mas hoje, como mãe de uma autista, qual o seu maior desafio quando a gente fala de inclusão? Olha, eu sou mãe de uma criança autista e eu sou professora. O meu maior desafio hoje é a escola. É o lugar que eu acho que mais... É muito forte isso que eu vou falar, mas é o lugar que mais exclui a criança diferente. E a pandemia deixou isso muito evidenciado. Porque se os pais de criança típica estão reclamando, estão descabelados, que querem que as escolas retornem, você imagina as crianças com necessidade especial. Não As conseguem crianças entender, né? O motivo também de estar em casa há tanto não, tempo. outra coisa. Como que coloca uma criança autista com hiperatividade, igual o Davi, sentado para assistir uma aula aqui no Meet? Não fica. Como que eu pego uma folha de uma criança, igual eles me deram atividade ano passado, o Davi não conhecia nem a letrinha do nome, para escrever um texto. Então, assim, a exclusão ficou muito mais visível. Eu acho que a pandemia veio para escancarar aquilo que não existe e que era para existir. E qual o seu sonho de inclusão para o Davi hoje? Seria uma escola adequada? O meu sonho de inclusão para o Davi é uma escola adequada e um tratamento na minha cidade, porque eu vivo na estrada, meu marido fica aqui a semana inteira em Vitória, minha sogra vem acompanhar, minha mãe vem, e eu fico trabalhando sozinho em Venda Nova. Então, além de ser solitário, é triste, sabe, ter que sair da sua cidade. Eu gostaria que todas as crianças que eu conheço tivessem condições de dar esse tratamento, mas eu também fico muito triste de ter que ficar longe dele às vezes. Eu imagino que deve ser muito difícil. Aline, a gente até já conversou sobre isso, tem aumentado muito, né? Talvez seja o diagnóstico que está mais preciso ou mesmo o aumento por algum fator ambiental. E antigamente as crianças, elas ficavam sem laudo. As crianças que tinham altas habilidades antigamente, elas não eram diagnosticadas como autistas. E até hoje, muitas famílias sabem que os filhos são autistas, mas não querem esse rótulo. Porque a criança falou na idade correta, a criança leu antes do tempo, mas ela tem outras questões que são autísticas, mas que a família muitas vezes não quer, sabe, esse rótulo para o filho. E assim, eu sei que você é uma estudiosa do assunto. O que as mães têm que observar nas crianças para tentar chegar a esse diagnóstico? Porque eu acredito que quanto mais cedo você começar a trabalhar essa criança, melhor. Então, é enfrentar, né? Tudo. Então, até os 5 anos, são quantas sinapses neurais estão ali aprendendo, sabe? Quando elas estão mais potentes, é até os 5 anos. E é a fase que a gente mais falha, que a gente mais fica perdido. Porque nunca é uma coisa só autismo. Ah, meu filho girou a roda do carrinho. Não é só isso. É um conjunto de coisas. Uma criança que não socializa com os amigos, uma criança que não dá função ao brinquedo corretamente,
Uma criança que não olha no olho na hora de falar, uma criança que gosta de enfileirar brinquedos, a criança que tem movimentos repetitivos. O Davi, por exemplo, sempre foi com as mãos. Ele fica excitado, feliz, vendo um filme, ele pula e balança as mãos nesse movimento de flip, assim, é porque ele está muito feliz, eu compreendo isso, mas é uma estereotipia. O Davi também tem manias de correr para um lado para o outro, e sempre teve essa mania. São estereotipias autísticas, então a gente tem que ficar de olho nisso. E vocês têm algum grupo de mães? Quem está ouvindo a gente agora e quiser buscar, né? Como você falou, é uma luta solitária, então, nessa hora que mãe dá a mão, né, uma para a outra, quem que pode buscar? Pode te procurar? Pode me procurar, assim, eu ajudo muitas mães, assim como eu fui muito ajudada e sou até hoje, porque começam a vir demandas da idade que a gente desconhece, né? Acaba uma dificuldade, surge outra. Eu tenho a Carol que me ajuda. Quando surgem outras mães, esse ano, mais de 10 mães já me procuraram. Então, assim, a gente vai direcionando, vai escutando, porque muitas das vezes a gente precisa ser ouvido. E, infelizmente, Fernanda, é aquilo que eu te falei, não tem uma entidade que direcione a gente. Aqui em Vitória tem mais, aqui tem a mais, né? Uhum. Que acolhe essas mães, que ouve, mas nas cidades pequenas não tem. Então, é uma mãe ajudando a outra. E para essas mães que estão perdidas, que acabaram de receber o diagnóstico, que não sabem ainda o que fazer com os filhos, que estão, no que você falou, que foi do céu ao inferno, né, nesse período muito rápido, qual a mensagem que você deixa para essas mães que estão agora recebendo esse diagnóstico, que acabaram de ficar sabendo e não sabem o que fazer? Vai passar. Vai passar. Vai passar e você vai conseguir. Eu consegui, muitas que eu conheci também conseguiram. A gente quebra a cara, a gente vai e paga caro numa consulta e às vezes não é aquilo que você imaginava. Até que as coisas vão se encaixando, a criança vai amadurecendo, vai evoluindo, ela vai aprender também no tempo dela. E ela vai te dar uma coisa que falta muito na sua vida, que é o amor incondicional. O Davi, ele preencheu minha vida de um amor assim que eu jamais imaginei enquanto ser humano que pudesse existir. Eles são muito puros. Eu acho que quem tem a oportunidade de conviver com pessoas autistas sabe que, independente das limitações, eles são seres humanos evoluídos, eles não vêm na nossa vida por acaso. Eu acredito que o filho, ele escolhe o pai e a mãe, eles não chegam até a gente por acaso, não. É isso, Aline. Eu queria agradecer muito você, sempre. E você é tão contente, você é uma pessoa tão positiva e traz tanta coisa boa pra gente. Tenho certeza que Davi escolheu a dedo você aqui como mamãe dele, viu? Eu agradeço a Deus por isso. E, assim, uma coisa também que as mães têm que ter um bom médico que acompanhe, um bom neurologista ou um bom psiquiatra infantil. Assim, pelo caminho que eu percorri aí, o que me ajudou muito foi um bom médico. Aline, muito obrigada por ter conversado com a gente. Espero que a gente possa se falar em outras oportunidades, coisas boas, a superação de Davi. A gente quer muito contar aqui, fazer esse acompanhamento dele, vibrar com você por isso, que a gente sabe que é uma luta. E, assim, a gente quer mostrar para você que a gente também está nessa luta com vocês. Entendeu? Então, contem com a gente para o que precisar. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a você, boa tarde. Obrigada, beijão, tchau. Tchau, gente. É isso, né, Alessandra? Ela é uma pessoa fantástica, tá? Eu sou fã da Aline, condicional. Fã e conterrânea. É minha conterrânea. É isso, vamos para o intervalo? Vamos. Vamos, que depois a gente vai falar de roupas do Oscar, que delícia. Já, a gente já volta.